Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Tema do dia 9/4, volume 26, trecho 2. A criação, ato de adoração profunda
A divina Trindade estava toda abandonada no Fiat divino. Sua luz eclipsava minha pequenez e me transportava para cima até o seio do Eterno, onde não se via outra coisa que luz, santidade e beleza, que infundia a adoração profunda, tanto de sentir a minha pequena existência transformada num único ato de adoração àquele Deus que tanto me amou e me ama. Amor esse que não se distingue pela a vida de prazeres que eu tenho, né, de comodidades, de prosperidade concreta que se tem. Então, enquanto minha mente se perdia na luz do divino querer, meu amável Jesus se moveu em meu interior e me disse: minha filha, a santidade de nosso ser divino, a potência única de nossa vontade, da qual estamos investidos, de modo que somos distintos nas pessoas, mas nossa vontade é sempre uma que age em nós, que domina, que rege, nosso amor igual, recíproco e incessante, produz em nós a mais profunda adoração entre as divinas pessoas. Assim que tudo que sai de nós não é outra coisa que atos de adoração profunda de todo o nosso ser divino. Hoje, no meu trabalho, levantaram uma questão lá sobre macumba, né? Eu não acredito que isso não pega em mim e tal, né? Deus é que é poderoso, Deus tá certo. Mas aí o que me veio, eu perguntei, né, mas Deus nos ama imensamente. Mas e o nosso amor para com Ele? Como está o grau de unidade nossa com Ele? Então aí mudaram de assunto e dizem, né, eu estou preocupado com a minha saúde. Eu tendo saúde, né, essas coisas não me atingem. Então as pessoas vivem, né, um tanto quanto equivocadas, né, colocam os seus apoios, a sua segurança em coisas, em bens materiais, em dinheiro, na saúde. Mas Deus não é lembrado, né? Deus é lembrado na hora da dificuldade como a um guarda-chuva na hora da chuva. Se está chovendo, aí eu vou lá e pego o guarda-chuva para me sair. Jesus diz, minha filha, a santidade de nosso ser divino, a nossa potência única de nossa vontade, da qual estamos investidos, de modo que somos distintos nas pessoas, mas nossa vontade é sempre uma que age em nós, que domina, que rege. Mas nossa vontade é sempre uma que age em nós, que domina, que rege, nosso amor igual, recíproco, incessante, produz em nós a mais profunda adoração entre as divinas pessoas, assim que tudo que sai de nós não é outra coisa que atos de adoração profunda de todo o nosso ser divino. Por isso, quando o nosso Fiat divino quis pôr em campo toda a criação com sua potência criadora, trabalhadora e vivificadora, enquanto nosso Fiat se pronunciava, assim saíam de nós atos de adoração profunda. Então o céu não é nada mais que um ato de adoração profunda da vastidão de nosso ser divino. E por isso, por toda parte, se vê céu. De noite e de dia, a imensidão de nosso ser fazia sair de nosso seio a imensidão de nossa adoração e estendia sobre o universo o azul do céu para chamar a todos aqueles que teriam habitado na terra em nossa única vontade, para unificá-los na vastidão da nossa adoração, de modo que em virtude de nosso Fiat o homem devia se
se estender na imensidão de seu Criador, para formar o seu céu de adoração profunda àquele que eu tinha criado. E vamos fazer isso vivendo na divina vontade, aceitando tudo que nos acontece, né? Porque é muito fácil, né? Louvar e bendizer a Deus quando as coisas estão, né, muito boas, né? Quando estamos tendo gozo, consolações espirituais, né? Mas Deus quer que provemos o nosso amor a Ele, a nossa correspondência a Ele na dificuldade, sem os nossos apoios humanos, né? Sem aquilo que nos traz um certo conforto, uma certa tranquilidade. Então é quando Ele permite que a cruz pese em nossos ombros e ainda assim permanecemos debaixo dela, é que, né, vivemos essa profunda adoração, né? Apesar de eu estou aqui. Então, como vai dizer da criação, né? O sol é um ato de adoração, de nossa luz interminável, que é tal e tanto o ímpeto de sua adoração profunda, que não se contenta em fazer-se ver no alto, sob a abóbada do céu, mas sim do centro de sua esfera faz descer seus raios de luz até o baixo da terra, plasmando e tocando tudo com suas mãos de luz. Investe tudo e a todos com sua adoração de luz, e chama a plantas, flores, árvores, pássaros e criaturas a formar uma só adoração na vontade de quem as criou. Né? O sol exercendo o seu ofício, né, segundo a vontade de Deus, chama a toda a criação, né? Chama, investe tudo e a todos com sua adoração de luz, e chama as plantas, flores, árvores, pássaros e criaturas a formar uma só adoração, na vontade de quem as criou, né? A louvar a Deus, né? Exercendo o ofício, né, daquilo da qual foram criados, né? Cada um no seu lugar, no seu posto. O sol está ali como Deus o firmou desde sempre, e também toda a criação, com exceção do homem, com exceção do homem dotado de inteligência, memória e vontade, se voltou a si mesmo. O mar, o ar, o vento e todas as coisas criadas não são outra coisa que atos de adoração profunda de nosso ser divino, que quem de longe e quem de perto chamam a criatura na unidade de nosso Fiat, a repetir os atos profundos de nossa adoração, e fazendo seu o que é nosso, pode nos dar o sol, o vento, o mar, a terra florida, como adorações profundas que sabe e pode produzir nossa vontade única na criatura. É um trecho, né, que meditávamos outro dia, que Luísa foi questionar com Jesus. Eu chamo a criação para vir, né, adorar a Deus comigo, e eles não vêm, eles continuam no seu posto. Mas não é com os nossos olhos, não é, vamos ver, né, com a nossa visão humana. Mas a própria tem um outro trecho que vai dizer, né, que nesse casamento entre Deus, Criador e criatura, quando vivemos a divina vontade, né, toda a criação vem junto como é nesse mesmo trecho, né, vem junto como um cortejo, como numa festa de casamento em que os noivos vão à frente, os convidados, os padrinhos e convidados vão atrás, seguindo, né, para, por assim então, sentarem, né, todos à mesa para se banquetear, né, daquela ocasião. Então, como criatura humana, né,
temos a graça de fazer nosso o que é dele, como vai dizer. A unidade, chamam a criatura na unidade de nosso Fiat a repetir os atos profundos de nossa adoração. E fazendo seu o que é nosso, pode nos dar o sol, o vento, o mar, a terra florida, como adorações profundas, que sabe e pode produzir nossa vontade única na criatura. Se no início do trecho Jesus dizia, que toda a criação, os céus são atos de adoração profunda, agora a criatura humana toma tudo isso e dá de volta a Deus, como adorações, como adorações profundas, que sabe e pode produzir a nossa vontade única na criatura. Dá toda esses atos perfeitos, todo esse movimento da criação, que foi esse ato de adoração profunda que Deus mesmo pôs afora dele, para ser essa manifestação da sua grandeza, do seu infinito. E como no outro trecho que dizia, ele que era o tudo, quis criar o nada. Agora entendendo aqui, a fim de que esse nada desse o tudo a ele, o tudo que é dele mesmo. E esse nada só pode dar esse tudo a ele quando estiver realmente no nada que é, vazio de si mesmo, não ficar buscando a tua vontade, não ficar se debatendo na cruz, passar a vida a reclamar, a não aceitar as coisas que te acontecem, julgando não merecer ter que passar por isso ou aquilo. Mas é estando nesse nada que vamos tomar o tudo e dar a Ele, como também um ato de profunda adoração. O que nosso Fiat não pode fazer? O que nosso Fiat não pode fazer? Com sua força única pode tudo, une tudo, tem em ato tudo e une céu e terra, Criador e criatura, e deles formam um só. E aqui vemos que o nosso apoio, a nossa felicidade, contentamento não está nas coisas terrenas, na vida cômoda, mas está, deveria estar naquilo que é a vontade de Deus para nós. E aceitar o que Ele nos dispõe, e não buscar recursos humanos, situações humanas, querer resolver, querer fazer do meu jeito, mas estar e permanecer onde Deus nos tem plantado. No caso do exemplo da Aline mesmo, a estar ali, divulgando a divina vontade, conduzindo as aulas, os vídeos, a fim de que outros também formam e vivam, bebam dessa fonte e sejam formados por Jesus para serem também esses outros Cristos desapegados de si mesmo plenamente e a viver, a dar toda a atenção à divina vontade, apesar de. Então, dito isto, retirou-se nas profundezas de sua luz e fez silêncio. Então eu segui meu giro na criação para seguir aquela adoração profunda do meu Criador em todas as coisas criadas. Oh, como se sentia em cada coisa o perfume
da adoração divina. Tocava-se com a mão seu alento adorado, sentia-se no vento a adoração penetrante e imperante de nosso Criador, que investindo toda a terra, ora como sopro leve, ora como ondas impetuosas, ora como encorajamento acariciador, nos investe e nos chama à adoração que o vento possui de seu Criador. Quem pode dizer a força do vento? Ele em poucos minutos percorre todo o mundo, e ora com império, ora com gemidos, ora com vozes fracas e ora fortes, nos investe, nos chama a unir-nos àquela adoração divina que dá a seu Criador. Entendo que as situações são diversas, mas o ato é o mesmo. Entendo que na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na bonança e na fartura, na riqueza e na pobreza, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus precisa estar ali constante. Isso é ter Deus no centro, é ter Ele como o seu amparo, o seu refúgio, não buscar com as suas próprias forças a solução de situações. Mas aceitar que é Deus quem dispõe de todas as coisas e aquele a quem Ele sabe que pode suportar, que não o vai decepcionar, Ele permite situações até para nos provar e manifestemos o amor a Ele. Então, quando a gente não tem determinadas disposições, acabamos por deixar até a divina vontade suspensa, privada, porque não pode agir com a sua vontade querida em nós. A gente às vezes escuta as pessoas, eu aceito isso e aquele outro, mas essa situação para mim não dá. Então, à medida que vamos, que a gente vai dando liberdade de Jesus a agir, a operar na nossa alma, na nossa vida, nos acontecimentos, Ele vai dispor de situações, a fim de que o que Ele não pode fazer com os outros, Ele faz com um. Até o que foi meditado no trecho de ontem, se não me engano, no vídeo que eu estava vendo. Não lembro onde eu vi, mas Ele não precisa fazer com todos, Ele faz com um. E esse um que fez e fez bem feito, com a divina vontade, aqueles que têm a disposição, recebe o orvalho benéfico. E penso, entendo que Jesus aceita e considera como se ela tivesse vivido. Todos recebem. É como o sol que ilumina a terra toda, como o vento que em instantes soprou pela terra inteira. Todos são beneficiados. Como o trecho de ontem, ele fez com Luísa. Luísa viveu situações a fim de que nós hoje não tivéssemos que viver. E assim é Deus quem vai dispor cada situação para cada um, a fim de que aquele sofrimento, aquela situação sirva como reparação para Jesus e como sustento para o outro. Até quando o outro ainda não deu essa total liberdade para Jesus fazer também na vida dela.
né? Jesus fez tudo por nós e espera que nós agora demos a Ele a correspondência. E a cada um Ele vai, né, dispor uma situação mediante a liberdade dela, mediante a fé dela, a constância dela, a unidade dela, né, a fusão dela com Jesus. Então, a cada um, né, a sua medida. E seguindo o meu caminho via o mar. E seguindo o meu caminho via o mar, naquelas águas cristalinas, naquele murmúrio contínuo, nas suas ondas altíssimas. Jesus dizia que aquele mar não era outra coisa que um ato de profunda adoração da pureza divina, adoração de seu amor que murmurava continuamente, e nas ondas a adoração da força divina que move como leve palha a tudo e a todos. A adoração de seu amor que murmurava continuamente, e nas ondas a adoração da força divina que move como leve palha a tudo e a todos. Me veio até o pensamento tal do Titanic, né? Disseram que nem Deus o afundava, no entanto, não só o moveu de lá para cá, como o afundou, né? Bem como está dizendo aqui. As ondas, a adoração da força divina que move como leve palha a tudo e a todos. Então, a força, o poder que tem, né, as ondas. Bem como também o vento, como acabamos de dizer. Ó, se o Filho Divino reinasse nas criaturas, a todos faria ler em cada coisa criada a adoração distinta que cada coisa possui de nosso Criador, e unindo-nos com toda a criação, uma devia ser a adoração, o amor, uma a glória ao ente supremo. Ó vontade divina, venha reinar e faça que uma seja a vontade de todos. E ela operaria, né, em cada um, né, uma circunstância, mas a vontade que iria agir e operar em todos, a mesma, a vontade divina. Como vai dizer, se o Filho Divino reinasse nas criaturas, a todos fariam ler em cada coisa criada a adoração distinta que cada coisa possui de nosso Criador. Em cada coisa criada, a adoração distinta que cada coisa possui de nosso Criador. E unindo-nos com toda a criação, uma devia ser a adoração, o amor, uma glória ao Eterno Supremo, como, né, o sol, o mar, o vento, cada um com um ofício, mas todos, né, com uma única vontade. Um profundo e contínuo ato de adoração ao Criador. Ó vontade divina, venha reinar e faça que uma seja a vontade de todos, cuja qual a criatura humana está tão desordenada, né? Cada um com uma vontade, cada um se apoiando numa coisa. Em grande maioria apoia-se no dinheiro, nas situações, né, adversas que vive. Mas no instante dos desapontamentos, quantos são os que se voltam a Deus e ficam com Ele, né, confiando nele, né? Não se volta a Deus xingando, brigando com Ele porque está sofrendo isso e aquilo, mas se volta a Deus, né, reconhecendo a sua divina vontade, agindo nela, apesar de. Quantos são?
Quantos estão empenhados em conhecer as verdades do livro do céu, para que quando vier essas situações, a gente permaneça no estado, no posto onde Jesus nos plantou? Quantos são? Então, qual não deve ser a nossa constância, né, nos escritos, a fim de que as adversidades não nos tire, não nos desestabilize, né? Não nos tire o foco que é Deus, que é fazer, que é viver a divina vontade. E como já foi dito, né? A gente não ter nem mesmo essa pretensão, essa questão de céu, 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 não ficar obstinado, mas ficar na vontade divina. Então, ainda que precise viver, né, a pior das situações em vida, né, se permanece consciente de que Deus está, né, Deus é contigo, Ele está no meio de nós, Ele tem permitido tal situação. Enquanto uns têm prosperado sem mesmo ir à igreja, como disseram, eu não faço nada disso e recebo as bênçãos de Deus do mesmo jeito. E para a gente olhar e não ficar, né, com inveja, né, os ciúmes como se diz? Do homem iníquo, né, do homem injusto, que rouba de Deus. Não ficar com inveja dele, porque é o que foi dito, né? Recebestes as bênçãos e vida, e Lázaro recebeu em vida os males. Agora você recebe os males e Lázaro recebe o descanso. Não vivemos com esse intuito, mas vivamos unicamente para satisfazer e agradar a Deus, sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse, mas com puro e santo amor, reconhecendo que tudo o que Ele já fez até aqui é mais que o suficiente para darmos a vida por Ele, para padecermos o que tiver de padecer por amor a Ele. Que Deus nos ajude a ter a virar a chave, né, da nossa mente, a fim de que não fique em palavras, né? Não fique só em meditação, mas quando formos chamados a viver, que vivamos com afinco, sem esquecer o que Jesus tanto fez e faz por cada um de nós. Sem jamais ousar pensar que eu não mereço estar passando por isso. Mais uma vez, é como ele disse, né, no diálogo dele com Santa Teresa, os meus amigos eu trato assim. Assim como a sermos como ele, a termos a vida dele. Vida esta que não foi fácil em momento algum, mas sempre de cruz. Ele não esteve na cruz apenas lá, né, na flagelação, no Calvário, né, nos seus últimos momentos de vida, mas por toda a vida. A cruz sempre esteve nele. O que se deu lá no Calvário, na flagelação, na crucificação, não era nada diante do que ele vivia, né? Ele viveu ao longo de toda a sua vida, enquanto em sua humanidade. E, portanto, também nos deu e nos dá a força para suportarmos tudo que assim o divino querer nos permitir, para que nós o louvemos e bendizemos, sejamos, né, essa adoração profunda a Ele e a darmos a Ele toda a honra e toda a glória, né, apesar de, sem olhar para nós, mas estar, né, com os olhos fixos nele. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.